Olá, tudo bem? Mais um episódio do nosso Longevitar Talks, hoje com um assunto super especial. Você pode não saber o que é, mas wellness é o assunto do momento. O mercado internacional e nacional já fala cada vez mais desse assunto tão importante. Um dos pilares do wellness, um dos pilares dessa questão de procura excessiva por bem-estar, por um estudo publicado em 2024, mostrou que o Wellness Travel ocupa da quinta para quarto lugar, com números crescentes. Tanto as cidades que eram conhecidas como cidades mais turísticas do mundo estão entendendo a importância do Wellness Travel. Por esse motivo, eu estou muito feliz de recebê-la aqui no nosso podcast, Flávia Pacheco, que é Relações Públicas, empresária especializada em hotelaria de luxo e Wellness Travel. Tá certo? Super certo. Bem-vindo ao nosso podcast e obrigado pela tua presença. Obrigada pelo convite, super feliz de estar aqui. Esse assunto tá bombando, hein, Flávia? Bombando. Turismo sempre, né? Quem não, qual que é as coisas que as pessoas mais almejam, né? Quero viajar, quero. Agora, depois da pandemia, eu acho que essa questão de juntar o turismo com essa parte de bem-estar, nossa, e aí estourou mesmo, né? As pessoas estão cansadas, né? Elas estão procurando descanso. Então aquelas viagens que a gente ia para Nova York, andava não sei quantos quarteirões, ou chegava mais cansado do que ia, parece que acabou. As pessoas estão procurando uma outra alternativa para entender como buscar, né, esse dia de descanso associado à saúde. Eu acho que o turismo, do turismo wellness, né? A diferença é assim, todo mundo quer descansar, tirar férias, né? Isso sempre vai continuar. Mas eu acho que as conexões que você faz num retiro ou numa viagem que você tem atividades, eu acho que isso é o que as pessoas estão procurando, essa conexão e essa junção mesmo de atividades, de práticas, né, de você fazer uma yoga, de você fazer uma atividade de meditação, que para mim é os pilares mais importantes, né? Então, isso eu acho que elas procuram pessoas que têm os mesmos interesses. Eu acho que isso e você vê essa principal diferença, porque se a gente for, né, tentar comparar o turismo do bem-estar, né, esse wellness travel, com, por exemplo, um turismo normal, um hotel que tem um spa lá isolado, uma sauna sem nenhum pilar, você vê essa maior diferença, a conexão entre as pessoas que buscam isso. Eu acho que o que está mais fazendo sucesso, tudo bem, spa, a gente sempre teve, eu estou nessa área de hotelaria há 25 anos e, né, de uns anos para cá, de uns 10 anos para cá, spa era o pilar, né? Antes não era gastronomia, depois aí o spa, mas hoje essas viagens em conjunto, ou mesmo que sejam poucas pessoas, que sejam da família, ou as amigas, os amigos, ou os casais, eles procuram sempre, vou bebe um pouco menos, isso é uma tendência, né? Não é que não vai beber, mas bebe menos, não é vou sair para... enfim, só para balada, né? Então eu quero acordar cedo, eu quero fazer uma atividade que vai me fazer bem, eu quero meditar, eu quero meditar ao nascer do sol, quero me conectar com as outras pessoas que têm o mesmo interesse, uma vida mais saudável. Perfeito. Né? E eu vi um estudo super interessante que até as cidades ali, como eu comentei, mais turísticas do mundo, então vamos lá, Nova York, Paris, né, enfim, Los Angeles, Londres, elas já estão se modificando, né, em alguma esfera para também poder receber esse turista que procura bem-estar. Exato, né? eu sou muito conectada a Miami, né? Porque eu trabalho com Bal Harbour e uma das coisas que eu tenho percebido nesses últimos anos é esse pulo de Miami com a questão do wellness. Então eles
estão já se autorrotulando a cidade mais wellness dos Estados Unidos, né? E realmente, porque Miami já tem a praia, já tem a vibe, né, do mar, e aí você adiciona tudo que eles estão fazendo, todas as clínicas, todos os eventos de wellness que estão acontecendo lá. Então, realmente, eu acredito que é uma das cidades mais, né, wellness nesse momento. Tem estudo que fala que Miami é a cidade mais wellness do mundo. Então, né? que eles estão investindo. E muito. quando o americano realmente investe nisso, eu acho que, né? Não quer perder, né? E muita gente que morava em Nova York, muitas empresas, até pela questão dos impostos, estão indo para a Flórida, né? Então, isso também ajudou, isso depois da pandemia, né? Então, durante a pandemia houve essa, né? Todo mundo desceu até para Miami, para a Flórida, porque realmente estava também mais aberto. Sim. Mas agora com a questão dos impostos, principalmente de Nova York, Miami, Mais um motivo. E aí vem essa onda da necessidade de você, né, investir no seu bem-estar em todas as fases da vida, né? A gente vê os jovens já optando por não sair para encher a cara, né? Aquela coisa, eles já, não, eu vou... Acorda para fazer corrida Acorda de para rua. fazer corrida, então por isso que essa questão da conexão, correr junto, isso sempre foi, eu fiz parte de equipe de corrida, tal, mas agora tem uma conotação diferente, as atividades são diferentes, né? Para você vamos dizer, depois de correr, tem atividades como sauna, banho, gelo, né? O cold plunge. Então isso tudo realmente ajuda, né? E como que você vê, até citando Bal Harbour mesmo, que é um local muito luxuoso, que recebe pessoas, né, de alto padrão, que têm dinheiro, querem investir num turismo de luxo. Como que você vê essa vertente? Sai do turismo de luxo e vira a cidade mais wellness do mundo? Você vê essa correlação? Sai do luxo e vai para o wellness? Sim, o Bal Harbour, né, que eu trabalho, eles estão já programando um evento que chama Bal Harbour Wellness Weekend, né, que é um fim de semana que vão acontecer várias atividades de wellness dentro do parque de Bal Harbour. É um parque lindíssimo, do lado do Bal Harbour Shops, e é um parque onde tem um gramado lindo, é do lado do canal, né, e de frente quase para o mar. Então é um lugar assim privilegiado. Tem água na frente do lado, né? Ali, né? E aí a gente vai fazer uma aula de yoga, várias atividades. Então você vê, os destinos estão investindo nisso, né? As marcas estão participando. Então, a própria, ali do lado de Bal Harbour, vai também inaugurar uma super de um fitness club, que é o The Well, que é de Nova York, e que faz um super sucesso em Nova York, vai abrir do lado ali de Bal Harbour. Então, isso também vai trazer... O Bal Harbour Shop sempre faz algumas ativações, e tem várias marcas de wellness ali, né? E assim, marcas que investem nesse, né, na moda, fitness. Até a moda de luxo já abraçou o wellness, eu digo por escolha, mas entre aspas até uma necessidade, porque senão ia ficar para trás. A gente vê o aumento e crescimento, por exemplo, de uma Lululemon, de uma Alo, né, que hoje hypado em qualquer mercado. Ao redor do mundo. E a gente vê essas marcas de luxo do tipo uma Dior, que agora lançou produtos de spa, a Zara, que criou o Zara Home, que criou aparelhos para treinar em casa. A Dior lançou uma linha de yoga, né? Isso. Maravilhosa. A gente vê a Gucci lançando um spa em Bali. Ou seja, ou você entra na dança ou você perde o cliente. Com certeza. Né? E o interessante é que as mulheres, há algum tempo, elas... tem aquela moda de você usar o fitness da academia para reunião, muitas vezes, exato. Né? Porque depois da pandemia também as pessoas ficaram um pouco menos formais, né? A gente percebe. E isso
foi um crescimento enorme da moda fitness, né? Aquela moda que você pode fazer, enfim, pode ficar o dia inteiro. Exato. Isso é uma coisa muito que as pessoas dizem de São Paulo, né? Mas eu acho que o mundo inteiro está agora nesse momento fazendo, né? Exato. Bom, o Wellness Travel, dados aqui de um trabalho que foi publicado em 2024, cresce quase 20% ao ano. Já com uma ideia, assim, a gente comentou, a gente estava falando dos bastidores, um investimento de 800 bilhões, mas já tem trabalho falando que é quase 1,2 trilhão de dólares que já foi investido nisso. Então, assim, a cada 3, 6 meses vai ser um valor investido muito maior. O que você acha desse crescimento, assim, de forma muito acelerada? As pessoas estão cansadas, as pessoas estão exaustas, procuram realmente algo com mais propósito. Por que você acha, claro, o mundo fala sobre o wellness, mas por que o Wellness Travel está caminhando cada vez mais rápido? Olha, eu vejo, né, da maneira que eu vejo, como eu comentei no começo, eu acho que as pessoas ficaram cansadas de estarem ilhadas, né, no que aconteceu na pandemia. Então, muita gente, né, houve um boom de problemas de saúde mental, né? Então, isso em primeiro lugar. E eu percebo que essas viagens com as pessoas que a gente ama, das pessoas que a gente tem amizade, conhecer pessoas novas, isso, a conexão, a gente fala que para a saúde mental, um dos pilares é essa saúde social, né? Então, a saúde social é muito importante e você consegue com isso, você vai para um lugar maravilhoso, você encontra outras pessoas que têm o mesmo interesse, né? Então, a saúde mental e contato social, eu acho que isso mudou demais, né? E principalmente depois da pandemia, e isso impulsionou o mercado, né? E esse senso também de pertencimento, de experiências. Eu vejo isso muito, eu tenho ido tanto aqui no Brasil quanto para fora, acompanhar os torneios de tênis, né? Então fui no US Open, fui no Miami Open agora. Então, assim, é um pertencimento a um esporte, é um pertencimento ao yoga, é o clube da meditação. As pessoas, né? Elas né? se Você vê os clubes que estão sendo inaugurados. nessas esferas, cada uma sempre vinculada a um esporte, a uma cultura, ou a um posicionamento relacionado, né, a uma questão assim, às vezes até atrelado à atividade física e fé. Então buscam retiros, buscam alguma coisa assim. Que isso, ao meu ver, como médico, é muito bacana, porque né, até existe um estudo em Harvard que mostra que o melhor pilar para a longevidade é a importância dos relacionamentos. Então, né, conclui muito aquilo que você acaba falando do turismo wellness, mas é um turismo social. Social, né? Exatamente. Existe uma diferença entre viajar para descansar e viajar para se recuperar? Ai, total, né? E eu acho que as ferramentas, né, quer dizer, o quanto um hotel que tem esse pilar tão importante que é o do wellness, que não é só o spa, mas que tem o quanto é importante. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um cliente que chama Joali Bean, que é um hotel que fica nas Maldivas, que ele é só de wellness. A alimentação, ela gira toda ao redor do wellness, então ela não tem nada que eles servem lá, tem aditivos, tem, enfim, tudo é muito natural, da farm to table, que eles falam, né? Da fazenda para a mesa. Outra coisa que tem são as várias tecnologias. Então eles têm uma piscina maravilhosa de Watsu, que é não é exercício, é uma fisioterapia na água, que é maravilhoso. Eles têm um domo maravilhoso de sound healing. Tem uma sauna de sal do Himalaia. Então todas as terapias são de wellness. Quando abriu, quando a gente pegou esse cliente, que era 2021,
Era algo disruptivo, que as pessoas pensavam, como é que eu vou para Maldivas para não beber, porque não tem bebida, tem assim, tem um vinho outro que é orgânico, mas para fazer tratamentos, para fazer sound healing, nem se falava nisso, era 2022, 2022 faz 4 anos. E as vendas tava difícil. 2 anos depois, tá lotado. Um case, tá lotado. E a dona, que é turca, ela falou, isso vai dar certo. Mas todo mundo assim, preocupado. Será que ela investiu milhões, né, ali? Uma visionária, uma ilha, pegou uma ilha e fez. Então o Joali é um case. Agora, vários outros abriram, né? Tem no México, tem vários lugares que são os melhores, né, de wellness nesse momento. Mas esse foi o primeiro. Legal. A mesma coisa eu fiquei muito impactado, a nova unidade do Soho House em Ibiza é focada em wellness, então a gente pensa que é uma das ilhas mais visitadas por festa, né, super conhecida, Ibiza, tem toda uma questão de DJs e festas e tudo mais, daí abriu um Soho House, tem o Six Senses focado em wellness, né, super interessante, né. Maravilhoso. Você cria experiências em destinos muito diferentes, né, o que um lugar precisa ter, que você acha, assim, que você indica para o teu cliente, ambiente, cultura, local, energia, para sustentar essa experiência genuína de bem-estar? Então, aí eu venho trabalhando com o turismo há 25 anos. No wellness, eu comecei a me capacitar, vamos dizer assim, nessa área de bem-estar, para juntar, né? Quer dizer, eu não vou mudar de área, né? Meu objetivo é realmente agregar mesmo, né? Mas eu venho nesse trabalho de bem-estar, de autoconhecimento há uns 8 anos, quer dizer, desde 2017, 2018. E com viagens para a Índia. Então, eu faço parte de uma escola de meditação e espiritualidade na Índia, e eu faço uma formação, né? Então, desde então, assim, um pilar da minha vida que me preparou para passar por todas as dificuldades, né, nesses últimos anos, é a meditação. Então, a meditação, eu acho assim, a coisa mais importante, você realmente parar e olhar para dentro, ter esse cuidado com os pensamentos, né, que você tem, né, analisar, porque muito do sofrimento são os nossos pensamentos, né? Então a meditação, ela faz com que a gente acalme, né, esses pensamentos, né, e até produza pensamentos melhores. E nesse tempo todo, nesse tempo nos últimos anos, eu pensei, tá, eu amo turismo, mas eu quero uma vida mais, ir para uma jornada e um caminho um pouco mais de bem-estar, e eu venho fazendo isso, mas agora entrou num momento que tudo está levando a isso, né? E eu aproveitei essa oportunidade, porque eu, como geminiana, eu sempre vou no caminho que vai, né? Que flui, vamos dizer assim. E aí eu tenho um cliente, primeiro eu fiz um primeiro retiro que eu fiz de wellness, né, de turismo wellness. Eu reuni várias mulheres para ir para a Índia, para conhecer, para fazer esse retiro lá. Esse foi o primeiro. Aí a gente fez um para o Joali, né, que é esse Maldiva, super disruptivo, em Maldivas. Já entrou na minha lista aí. Exatamente, maravilhoso. E o Quilombo Vilas, que é no Brasil, que é em Pipa, no Rio Grande do Norte. Esse lugar é espetacular, é my place, é uma coisa assim que eu tenho uma paixão por esse lugar, é no alto das falésias do Rio Grande do Norte, ali em Pipa. São 10 vilas, é um lugar exclusivo, pequeno, que dá para fechar, porque muitos hotéis, eles são grandes, você não consegue fechar, sim, né? Então lá são 10 vilas para até 20 pessoas, você consegue estar ali de uma maneira mais reclusa. A praia
ela é praticamente exclusiva porque é de desova de tartaruga, então você não consegue ter ali guarda-sol, cadeira, não pode, é proibido, mas é pé na areia. Então, o serviço, todas as atividades levam a isso. Então, eu estou organizando essa parte de retiros do hotel. Eu fui convidada pelo dono e aí eu acho que solidifica, Exato, né, essa junção do turismo com o bem-estar, né? Então eu tô é um novo business? Não, é parte aí do que eu já estou fazendo. É só um segmento novo, segmento né? Que novo, o mundo precisa. que o mundo precisa. Mas Exato. eu pretendo fazer, vamos dizer, acabei de chegar do One and Only de Montana, né, nos Estados Unidos. Lá é perfeito para fazer um retiro, perfeito. E esse tipo de retiro que você consegue também conhecer o local, né? Claro. Que você também quer estar no destino, você vai para Yellowstone, você, né, tem todo um trabalho de destino também. Você não vai ficar preso dentro de um lugar fechado. Não, a natureza é parte do retiro. Anda muito em paralelo, né? Muito, E isso que eu ia te perguntar agora, se a gente for comparar o wellness travel a nível mundial, como que você vê o mundo e o Brasil? Como é que estão essas iniciativas brasileiras, tipo essa em Pipa? Você vê que o mercado brasileiro também está crescendo, a gente tem outras opções aqui no Brasil também. Como que você vê isso? Tem, super. Eu acabei de participar de um evento com 5.000 facilitadores e locais para retiro. É um evento americano, de uma americana, né, de Nova York, e foi um evento que, assim, tinha locais em Bali, na Itália, do mundo inteiro. E eu participei como até quilombo. E eu percebo uma coisa interessante. O Brasil não é a escolha número 1, né? Por exemplo, ele não tem toda essa tradição, até pela questão da segurança, né? Que a gente viveu, ou pelo menos o burburinho disso, porque na verdade é isso. Mas de uns anos para cá, está aumentando muito o turismo internacional dos americanos para o Brasil, muito. Então essa coisa de Brasil é perigoso, isso já está, né, melhor. Então tem muito o que fazer, tem muito o que desenvolver e tem que ter a expertise de você receber essas pessoas. Os hotéis têm que estar capacitados. Por exemplo, o Quilombo tem gente que fala inglês. Então tem ali, eu que organizo que também para dessas instituições clínicas ou aulas, clínicas de yoga, enfim, que querem vir para cá. Porque o que acontece é que, por exemplo, Bali está mais preparado, né? Mesmo a Índia, com toda, né, o caos, está mais preparado. Então tem outros lugares, mas eu acho que o Brasil está entrando nessa competição. Perfeito. Assim. Mas o problema é a questão do serviço, né, e da língua. Exato. Porque a gente pensa, o brasileiro, né, tem uma pequena parte da população que fala inglês, ou fala, né, a grande parte não, e esse público de serviços tem que ser capacitado também. Eu acho que isso é o grande lance, né? Exato. Até para poder receber, né? Para poder receber. Imagina, você vem aqui para descansar e não consegue nem se comunicar. Exato. Alguma coisa. O Rio conseguiu, né? Eu acho que o Rio é internacional hoje em dia, depois de tantos eventos. Pedir uma água, um mate, o cara fala inglês. Né? Mas o Nordeste, assim, alguns lugares, né? Acho que Trancoso, tudo meio que já está super... Mas tem alguns destinos que tem que se desenvolver, né? Então... eu vi uma coisa que eu até coloquei no meu Instagram esses últimos tempos, uma coisa que eu contrato o sono muito na prática, uma coisa que vem crescendo cada vez mais é o turismo do sono. O sono. As pessoas não conseguem dormir, tem um problema, né, vários problemas, até porque uma das principais causas de insônia é a ansiedade. Então, quando você vai para umas férias para buscar tranquilidade na natureza, às vezes em silêncio,
também anda muito nesse conceito, o turismo do sono. Como você vê isso na prática? Eu tive agora no final do ano passado em Dubai, e a gente tem um cliente que é o One and Only, a Cyro, que é também um hotel só de wellness. E assim, eu lembro que isso era uma vertente muito importante, o sono. Então, qual é o que vai... São os sentidos todos, né? Então, essa parte de estar o escuro total, os aromas, né? A aromaterapia, também de que maneira, qual é a alimentação que você vai ter antes. Então, tem vários truques que você pode utilizar, que é a higiene do sono, né? Que eles aplicam também na hotelaria. Tem hotel, por exemplo, que faz rodízio de travesseiro. Então Exato, você chega também tinha, e dorme, né? E tenta primeiro... Não é que menu você dorme, de travesseiro. Menu de travesseiro, tem um cardápio para saber qual tipo que você gosta, mais fofo, mais firme, maior, menor. Então, olha como é interessante, né? E eu vejo também muito esses pilares, né? Cada hotel com a sua nuance, né? Às vezes pela questão do mar e tudo mais. Vendo muito dois pilares que me chamam muito atenção no Wellness Travel, que é a silencioterapia, de ficar em silêncio. Então, por exemplo, você recebe uma notificação, por exemplo, você chega lá às 10 horas da manhã, você só pode falar daqui a 24 horas. Então, assim, eu imagino para mim é um super desafio, né? Então, não poder falar, se você fala com alguém, a pessoa não te responde. Então, assim, né, eu acho que fala muito a vovó. Eu lembro muito do Comer, Amar e Rezar lá na Índia. Não, perfeito. Eu fiz 2 semanas de retiro na Índia o ano passado e há 2 anos, que é uma formação, né? E o ano passado, 2 semanas sem falar. Nossa. 2 semanas. É, assim, desafiador. Mas na hora que você sai, parece que aquela conversa interna, ela silencia também. Não é só a boca, né? Aquela conversa que fala com você de uma maneira de, às vezes, pôr para baixo, ou de ansiedade, você não vai conseguir, você não é bom o suficiente, né? Que é aquela coisa chat, né? Que eles falam. E silencia também. Então, essa coisa do silêncio é super importante. Agora, 24 horas, quer dizer, mínimo, né? Eu acho que é... Outro ponto bem importante é que né, alguns hotéis vêm falando, a mar-terapia. A terapia do mar. Eu ia falar agora. Né? Assim, eu nasci numa ilha, né? Eu sou de Florianópolis. Então, assim, eu sou pé na água mesmo, adoro o mar. Acho que o mar é muito mais do que só água. Tem toda uma questão de energia e tá lá. Gosto mesmo. E, claro, algumas cidades não têm essa possibilidade, mas quando a gente fala em Miami, existe essa questão do mar-terapia, pipa, mar-terapia, né? Ainda mais uma praia individual ali. Total. E lá no Quilombo, ele fica, assim, no alto, parece que você está num navio, né? E aí tem o mar, assim, e você consegue, porque é uma praia, eu não sei, acho que você consegue ouvir as ondas quebrarem, né? Durante toda a noite. Eu, às vezes, tenho ar-condicionado e falo, não tô com... Eu abro, eu quero ouvir, eu quero dormir com esse barulho. Em Miami, até, às vezes, está muito calor, ou às vezes, mas eu gosto né? Às vezes eu fico no St. Regis, e aí tem aquela parte de fora que é maravilhosa. Fico só ouvindo o mar. Para mim, é terapia total. Eu amo o mar, né? Eu gostaria de morar de frente para... Esse é um sonho meu ainda. E de morar de frente para o mar. Então, e a luz, né? Essa luz de Miami, ou essa luz dos lugares, né? Que tem esses 2 locais que são super são super importantes para mim, né? E que eu tenho ido bastante. A luz de Miami e Pipa, aquele nascer do sol, que, né? Aquela falésia ali. Aquela falésia é a coisa mais interessante. Linda. Existe um risco, o Wellness Travel hoje, como a gente comentou no começo, um investimento cada vez maior, um grau de movimentação do mercado mundial absurdo, né? Chegando aí quase ultrapassando $1 trilhão no último ano. Você tem medo ou receio, trabalhando com isso, encabeçando essa frente do turismo de wellness, não ser algo com propósito, mas ser algo negócio? Ser realmente, por exemplo, um produto de consumo só para venda, para facilitar?
Eu acho que tudo cresce, né? Todos os mercados crescem com essa parte comercial, né? Por baixo. Então aí eu tenho o futebol, a Copa do Mundo, você tem a moda, você tem, enfim, tudo bem é algo de saúde, né? Mas mesmo assim, para ele sobreviver, para ter investimento, para ter desenvolvimento de tecnologias, você precisa de dinheiro, não tem outra maneira, né? E para isso você precisa de patrocinador, você precisa que aquilo gire, né? É um mercado capitalista, né? Não tem jeito, exato. Mas com isso você consegue desenvolver outras tecnologias que vão ajudar a gente no rejuvenescimento, na longevidade, né? Eu acho que é tudo, é como a dermatologia, a parte comercial, enfim, é como os tratamentos de longevidade também. Você precisa de dinheiro para isso, né? Exato. Para quem está ouvindo esse podcast e nunca pensou em sair de casa para descansar, né? Uma viagem para o bem-estar, que dica você daria, assim, 1, 2, 3 dicas iniciais para essa pessoa que tem interesse na possibilidade de fazer uma wellness travel pela primeira vez, algo talvez que poderia ser um pouco mais em conta, porque a gente sabe que ainda é um turismo que é um pouco mais caro. O que você recomendaria? Então, eu gosto muito dessa vertente do turismo de bem-estar, que são os retiros hoje em dia. Então, tem retiro de menopausa, tem retiro de longevidade, tem retiro de yoga. Os retiros de yoga já são, né, bem antigos, mas eu acho que para a pessoa que nunca foi e ela poder se conectar, poder dividir assim, um espaço com outras pessoas, né, mesmo que ela queira ficar no próprio quarto, mas eu acho que esse conhecimento, quando você se conecta com outras pessoas, quando você se relaciona com outras pessoas, você está se conhecendo também, né? Então, você ir para um lugar maravilhoso ou para você ir para um lugar que oferece tecnologias de bem-estar, estando com outras pessoas, fazendo amizades, tendo essa parte social, eu acho que poderia começar por um retiro. Perfeito. Então, se você não fez um retiro nunca, porque a gente vai fazer um retiro agora no dia 25 a 28 lá no Quilombo Vilas. E aí eu tenho ouvido das pessoas, eu nunca fiz um retiro, meu sonho é fazer, porque as pessoas estão falando tanto. Falei, começa com um retiro, porque é interessante, né? E realmente não fica, é um pouco diferente de você reunir a família ou reunir algumas pessoas e ir do outro lado do mundo, fazer uma viagem wellness para um lugar que tenha todos esses equipamentos ou aqui, enfim, né? Eu acho que retiro é divertido, você tem todas, né? Ao mesmo tempo você consegue se abrir com outras pessoas durante uma viagem. Acho que é uma viagem que se aprende. Se aprende. Né? Não é uma viagem que você só se diverte. Exato. Você aprende também, traz bagagem. Eu me aprendo demais com as outras pessoas. A gente está aqui para aprender, para se conectar. Ensinar e aprender. Né, nesse meu caminho da Índia, nesse centro, a gente fala, somos todos um. Né? Estamos conectados, né? Então esse é um... E agora uma pergunta bem pessoal. Se eu fosse o teu cliente, você sabe da minha vida, você me conhece nos bastidores, a gente se conhece já, vida corrida, um dia aqui, um dia grava, consultório, viagem, atendo em outro lugar. Ufa, o que você acha o que você me recomendaria como uma viagem de wellness travel? Wellness travel. Eu gostaria primeiro que você fosse conhecer Bal Harbour, a praia de Bal Harbour, todas as experiências ali de Bal Harbour. Eu acho que esse seria uma viagem muito legal. A outra, que eu acabei de chegar, acho que é por isso que está meio fresquinho, é Montana. Montana, a parte da natureza, wildlife, né? A natureza é muito linda. O hotel é maravilhoso. Eu não sei, assim, no verão. No inverno é maravilhoso também, estação de esqui e tal, mas eu acho que no verão é imperdível. Aquela região é incrível e está super na moda, né? Yellowstone com os seriados, Montana, enfim. Então é um lugar que eu nunca imaginei ir
para ter bem-estar. Porque tem hiking, porque tem esportes externos de contato com a natureza. Eu acho que isso faz tão bem. E ao mesmo tempo você volta e você tem sauna, você tem gelo, você tem todas aquelas tecnologias de biohacking, né? Você tem, enfim, aulas, tem o fitness center, que sempre tem, mas é um super de ponta. E a mesma coisa, eu acho que esses dois destinos que eu realmente... Acho que eu não vou começar pela Índia, indicando você não, porque a Índia mas é eu bem... tenho interesse também, tenho curiosidade, tenho bastante. Eu não conheço Bali, Bal Harbour eu conheço, fui agora, mas a gente sempre vai numa questão meio busca restaurante, busca shopping, nunca... Pensei na possibilidade do bem-estar. Mas o brasileiro fica muito assim, mas eu da praia eu vou em casa, vou ali para cá. Mas viver uma experiência ali no verão, de frente, porque aquela água super bonita, azulzinha, aí você ficar lá, tal, é uma delícia, realmente é bom. E caminhar no final da tarde. Em breve, com certeza. Flávio, adorei o papo, né? Eu trabalho muito, falo muito, me comunico muito através do wellness e cada vez mais eu vejo o Wellness Travel encabeçando muito estudo, muita frente, né? A gente está vendo a própria questão da Copa, que é todo um outro tipo de turismo, mas também os hotéis investindo em bem-estar para esses torcedores, né? Tanto em Miami como a gente vem conversando. Adorei o papo, obrigado pela tua presença. Muito bom. E deu vontade até de sair daqui para o Terminal 3 de Guarulhos. Né? Né? Muito bom. Obrigado. Obrigada a você. Quem está vendo a gente e quer te procurar, quer te achar, onde te encontra? Então, eu tenho um Instagram chamado Wellness Experience Retreat, né? E aí se você puder colocar Wellness Experience Retreat e o meu que é Flávia Pachek. Então, perfeito. Lá pelo Instagram. Quem quer procurar tanto uma viagem normal, vamos dizer assim, quanto uma viagem do bem-estar, é lá que a gente te acha. Isso, eu trabalho nessa área de relações públicas promovendo, né? Não faço a parte de organização da viagem, mas nos retiros sim. Então essa que é a parte. Então obrigado mais uma vez, Obrigada. Foi um prazer. O prazer foi meu. Que bom. Gente, mais um papo super tranquilo, super leve, sobre um assunto que a gente vê cada vez mais, Wellness Travel. Semana que vem tem mais episódio, mais convidado, sempre trazendo informação relevante para você. Até mais.